Bom dia, queridos! Grazi Bittencourt do canal Homem Flor. E o assunto de hoje é um assunto que algumas vezes gera dúvida e polêmica na cabeça de todos nós. Bom, eu vim falar sobre adubos orgânicos e adubos industrializados, duas fontes diferentes para a gente conseguir dar nutrição para as nossas plantas. Ah, Graça, mas eu não adubo, porque na natureza não precisa adubar. Bom, quando as nossas plantas estão na natureza, elas recebem sim adubação. Bichinhos que morrem, micro-organismos que morrem, folhas secas, o cocozinho dos animais que vai passando, como o passarinho, como o porco, como a galinha, como o pato, tudo isso é fonte de micro-organismos que as nossas plantinhas precisam muito. E são ricas nos componentes químicos que as nossas plantas precisam para crescer bonitas e saudáveis. Sim, porque tanto os adubos orgânicos como os adubos químicos, adubos industrializados, têm componentes químicos. A diferença dos industrializados é que a origem é uma origem mineral, ou seja, vem dos minerais existentes no mundo, das rochas. E os adubos orgânicos vêm do cocô, das aves, dos ruminantes, como vaca, como os cavalos, ou do humus de minhoca, ou então a compostagem, quando a gente coloca restos de frutas, de legumes, folhas secas e deixa aquilo curtir, fazer todo o processo para virar o nosso adubo. Mas todos eles têm ferro, manganês, nitrogênio, magnésio, todos aqueles componentes que a gente lê nos rótulos dos adubos industrializados, que são os de origem animal. É óbvio, eu acho que assim, o ser humano, dado, né, de muita inteligência pelas bênçãos de Deus, procura sempre facilitar a nossa vida. Como, por exemplo, quem mora numa cidade grande, numa cidade industrializada, numa cidade urbana, né? Uma cidade urbana. É muito difícil eu, que moro aqui em São Paulo, sair de São Paulo semanalmente, a cada 15 dias, uma vez por mês, e ir até uma fazenda para trazer o cocô da galinha, ou o da vaca, ou do cavalo, para ter o esterco, né? Para ter o adubo orgânico aqui. Assim como é difícil para mim, que moro numa casa pequena, fazer a compostagem. São processos que demandam muito espaço, além da questão de todo o trabalho de cuidar disso. Para mim é muito mais fácil armazenar um frasco como esse, que é um adubo industrializado de origem mineral, mas que tem os mesmos componentes que a gente encontra nos adubos orgânicos. Ah, Grazi, mas você poderia comprar um saco de adubo de esterco de boi ou de humus de galinha e ter na sua casa. Sem dúvida, eu encontro isso e eu uso, por sinal. Todos os meus substratos, os substratos que eu faço aqui em casa, eu misturo o esterco de boi no substrato, porque eu quero que ele fique mais rico para oferecer um substrato ainda melhor para as minhas plantas. Mas armazenar sacos de esterco de boi ou de humus de minhoca me demanda um espaço que, para uma realidade urbana, é um pouquinho mais complicado. Se eu morasse num sítio ou numa fazenda, seria muito mais fácil. Além da questão do cheiro dentro de casa, né? Vamos combinar que isso também é um fator importante. Então, gente, eu não vejo mal nenhum em utilizar o outro ou utilizar os dois. Eu utilizo os dois. Eu faço meu substrato, coloco o adubo orgânico, no caso eu utilizo o esterco de boi, e eu renovo o substrato nos meus vasos uma vez por ano.
No entanto, para não pegar esse próprio esterco e a cada 2 ou 3 meses jogar sobre o vaso, porque isso atrai mosquinha, enfim, eu prefiro entrar com adubação industrializada, também química, de origem mineral. Então, eu queria falar isso para vocês. Adubos não são venenos. Inseticida é veneno, que muitas vezes precisamos usar deles para combater as pragas ou doenças que aparecem nas nossas plantas e que a gente não vai deixar, eu sou contra o uso de inseticida ou o uso de fungicida. Bom, é uma opção consciente que você que é contra tem que fazer entre manter a sua planta viva ou perder a sua planta. Cada um, isso é muito pessoal. Ah, Grazi, mas existe o inseticida que a gente pode fazer com produtos da nossa casa. Sim, que também são industrializados, porque você vai usar o sabão de coco, você vai usar o álcool, você vai usar o vinagre, você vai usar a água sanitária ou você vai usar o detergente. Tudo isso é industrializado, né? Tudo isso são produtos que você pega, produtos químicos, você faz a mistura. A diferença é que esse daqui eu compro pronto. Ah, Grazi, mas a substância utilizada para matar a química utilizada é diferente. É diferente, mas não deixa de ser química. Então, respeito todas as opções, ensino aqueles que querem fazer receitas em casa a fazer. Já muitas pessoas vieram me perguntar e eu ensino, já ensinei, já cansei de ensinar, tenho vídeo no canal falando a respeito disso, mas eu, Grazi, hoje opto em utilizar o industrializado. Eu acho que é muito mais prático e mais eficiente quando o volume de plantas é grande. Uso sim remédio para combater doenças que acometem com uma certa frequência em algumas situações, dependendo de clima, dependendo de diversos fatores, para não perder a minha planta. E adubo, sim, com produtos de base mineral, para que minhas plantas cresçam mais bonitas, já que na natureza o Todo-Poderoso faz isso pela gente, mas como elas não estão na natureza, elas estão sendo cultivadas dentro da minha casa, dentro de vasos, na minha sacada, eu dou essa forcinha sim. E também utilizo os orgânicos na mistura do meu substrato, mas prefiro usar mão do químico na reposição dessa adubação para não ter que ficar colocando o adubo orgânico sobre o meu vaso e ter aquele odor, aquele monte de mosquinhas, porque querendo ou não, os adubos orgânicos atraem certos animaizinhos que nós não queremos junto das nossas plantinhas. Então eu espero que vocês tenham compreendido isso. A Homem Flor comercializa todos esses produtos que eu mostrei hoje aqui, entre tantos outros, como eu tenho muito falado para vocês, do substrato que eu estou apaixonada, que é o substrato da Sempre Verde. Inclusive, acabei de trazer para minha coleção uma planta nova, um Platycerium novo. Platycerium é o gênero da família dos chifres de veado. E eu vou testar um outro substrato da Sempre Verde próprio para as samambaias. Aguardem! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham compreendido a diferença, que principalmente adubo é adubo. Veneno é veneno, ok? Muitas vezes somos obrigados a usar de veneno para manter as nossas plantas vivas e não perdê-las para as pragas que tanto acometem e tanto chateiam e tanto magoam o nosso coração. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham entendido a diferença de adubo orgânico para adubo
industrializado, ambos possuem componentes químicos, apenas a origem de onde eles vêm é diferente. Um de origem vegetal e animal, outro de origem mineral. Origem mineral. Ok, pessoal? Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!